Olá, bem-vindos. Esta é mais uma aula do nosso curso de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto e ela é uma prática derivada da aula de Introdução a Sensoriamento Remoto. Essa aula vai focar em mostrar para vocês como obter imagens de satélite de forma muito simples, como colocar elas dentro do nosso SIG e começar a visualizar elas de forma adequada. Vamos iniciar obtendo as imagens. Vocês podem obter facilmente imagens de alta qualidade pela internet de forma gratuita. Escolham o seu navegador de sua preferência e digitem aqui dgi.imp.br. Você vai para uma página da divisão de geração de imagens do INPE. A página tem várias informações sobre como que o INPE trata imagens de satélite, de onde as imagens vêm e como que eles trabalham com elas, mas o que a gente está interessado hoje aqui é o catálogo de imagens do INPE. Você pode clicar no catálogo e ele vai abrir uma página do catálogo com várias informações. No lado esquerdo da página, a gente possui várias opções para procura de imagens de satélites. A primeira opção é a busca pelo tipo de satélite. A gente vê que tem uma grande diversidade de satélites, desde o satélite Cybers 2, que é o satélite brasileiro de imageamento, até satélites Aqua e satélites Landsat, várias missões do Landsat, da 1 à missão 8, entre outros satélites. Hoje eu estou interessado em imagens do satélite Cybers 4. Eu vou clicar nele. E ao clicar no Cybers 4, a página me remete a uma segunda ferramenta de busca de imagens e ele pede para que se desbloqueie os pop-ups, porque ele vai ter que abrir uma segunda página. Aberta essa página, vocês vão ver que existem várias opções. A primeira coisa que você tem que fazer é acessar o sistema com o seu login. Então você vai ter que vir no menu e encontrar onde fazer o login. Eu já possuo o login, eu vou clicar no meu acesso. E entrar aqui, o meu usuário já aparece. Aqui na esquerda a gente tem vários parâmetros para buscar imagens. Os primeiros são os parâmetros básicos. A primeira coisa que eu quero é definir qual o satélite que eu estou buscando a imagem. Eu quero buscar uma imagem do satélite Cybers 4, por exemplo. Escolhendo o satélite, eu tenho que escolher que instrumento do satélite, ou seja, que instrumento imagiador do satélite eu quero utilizar. Eu vou utilizar um imagiador chamado MUX, que é o imagiador multispectral que trabalha com faixas do visível e do infravermelho na Cybers 4. Eu escolhi, e daí eu tenho outros parâmetros básicos, como o nível de qualidade da imagem. Posso escolher o melhor nível de qualidade apenas que ele me mostre. A data que eu quero a imagem. No caso do Cybers 4, a missão existe desde 2015. E eu posso ter datas, aqui ele está me dando a última data, a data de hoje, 2 de abril de 2020. Eu ainda posso escolher quanto que eu quero de cobertura máxima de nuvem em cada quadrante da imagem, em cada canto da imagem, se eu dividir ela em 4 quadrantes. Bem, eu sou bastante exigente e eu não quero nuvens na minha imagem. Então eu posso determinar que não me apareçam imagens com nuvens. E daí eu posso escolher por onde eu quero achar as minhas imagens. Eu posso, se eu souber qual que é a órbita ponto da minha imagem, eu posso selecionar uma órbita inicial, uma órbita final e um ponto inicial, um ponto final e achar a cena que eu estou interessado. Eu posso buscar por país e município, aqui selecionando, por exemplo, Ribeirão Preto.
Se eu clicar aqui, ele vai buscar imagens para mim de Ribeirão Preto. Ele achou o município e já me gera imagens. Eu tenho outras formas de buscar imagens também, que é por região. Eu posso ter uma latitude e uma longitude que eu queira fazer um retângulo de busca. E a última forma de buscar imagens é pela interface gráfica, que é a que eu vou utilizar. Vou reiniciar os valores e aqui eu tenho um mapa geral do mundo que eu posso navegar dentro dele. Eu estou interessado hoje em uma imagem do Pontal do Paranapanema, em São Paulo. Aqui eu clico para poder gerar uma área de interesse minha. E a partir dessa área de interesse, eu simplesmente peço que ele busque imagens disponíveis. Não só que ele já achou, e eu encontrei uma imagem do Pontal do Paranapanema bastante nova, bem recente. Ela foi imagiada no dia 31 de março de 2020, há 2 dias apenas. Já está disponível, tratada e pronta para download. Se eu quiser ver como a imagem está, eu clico no ícone do olho e a imagem aparece aqui para mim uma previsão de como a imagem é. Ela está pegando o Parque Estadual do Morro do Diabo, a foz do Rio Paranapanema, o Rio Paraná. Eu julgando que ela está de acordo com o que eu estou buscando, posso simplesmente colocar ela no meu carrinho. E agora vocês veem que aqui em cima no carrinho, ela aparece como 1. Se eu olhar meu carrinho, eu vou ver que eu tenho a imagem aqui. O custo total dela é 0. A maioria das imagens aqui no catálogo do INPE são de graça. Se a imagem estiver de acordo com o que eu estou esperando, veja que tem todas as informações básicas sobre elas. Eu posso buscar por mais detalhes sobre as imagens, cobertura de nuvens, qual a posição do centro da imagem, as coordenadas superior e inferior, e outros parâmetros, como a órbita e o ponto da imagem. Estando tudo ok, eu simplesmente clico em prosseguir. E daí eu clico em fechar o pedido. Após fechar o pedido, ele vai me dar uma mensagem e que eu vou receber o pedido no meu e-mail. Então eu posso ir para o meu e-mail, é bastante rápido. Vocês veem que eu recebi 2 e-mails, Atos INPE. Um é um resumo do meu pedido. Eu posso ter várias imagens no meu carrinho e eles vão estar todas resumidas aqui. Ele vai falar que ele vai preparar a imagem para me enviar. E quando ela estiver pronta, ele vai me enviar um link. O outro e-mail chega alguns minutos depois e ele é o link. Ele tem o resumo das imagens pedidas e um link para eu clicar. Se eu clicar nesse link, ele abre uma página com o link para baixar as imagens. Ele tem um primeiro link que é um PNG. Se eu clicar nele, ele vai me aparecer aquela mesma previsão da imagem que eu tinha mostrado antes lá no catálogo. Apenas para eu ter certeza de que essa é a imagem que eu quero. Porque o que eu quero mesmo é baixar esses outros links aqui. Vejam que ele dá um zip onde vai ter minha imagem em TIFF. E esse zip tem um nome. Ela começa com Cybers. Então eu sei qual que é o satélite. A missão dele é um Cybers 4 com o sensor MUX. Esses números na sequência são a data por ano, mês e dia. Então, 2020, março, dia 31. Aqui eu tenho a informação de que é a órbita 161, o ponto 125. E aqui eu tenho a banda da imagem, que é a minha banda espectral. Se eu estou na banda do azul, do verde, do vermelho ou do infravermelho.
No caso aqui a gente já vai ver daqui a pouco, a banda azul é o 5, a banda verde é a banda 6, a banda 7 é o vermelho e a banda 8 é o infravermelho. Eu simplesmente clico no ícone e ele vai pedir para eu baixar. Eu escolho uma pasta e baixo na minha pasta. Aqui eu estou com as minhas pastas onde eu baixei as minhas cenas. Posso entrar nela. Vocês veem que tem uma série de arquivos. Os arquivos compactados, e daí eu descompactei os arquivos, e eles já estão aqui descompactados com o nome que a gente estava lendo lá nos links. Uma vez que eu descompactei eles e eu preciso descompactar, esses arquivos estão prontos para serem carregados no nosso sistema de informação geográfica. Então aqui eu já estou com o Quantum aberto. Eu vou pedir para carregar as minhas cenas. Vejam que é uma imagem de satélite, significa que são dados do tipo raster. Eu seleciono minha ferramenta de abertura de dados raster, clico nos 3 pontinhos, seleciono, tem vários arquivos aqui, como eu vou saber qual arquivo que eu quero? Eu quero os arquivos do tipo TIFF. Vejam que eu tenho, aqui está me mostrando os arquivos compactados, que o Quantum não vai conseguir abrir, o arquivo XML, que é o arquivo auxiliar do TIFF, e o arquivo .tiff. Se tiver muito arquivo na tua pasta, você pode simplesmente selecionar o tipo de arquivo e ele vai mostrar para a gente todas as bandas que nós temos disponíveis. Eu vou selecionar as 4 bandas ao mesmo tempo e abrir. Depois eu adiciono e posso fechar. Aqui nós temos as 4 bandas. Podemos ver que temos a banda 5, 6, 7 e 8. Elas entraram de forma sequencial e nós temos a banda 8 por cima, a banda 7, a banda 6 e a banda 5. Vocês veem que elas são bastante diferentes em reflectância. Essa reflectância está apresentada aqui em escala de cinza. Eu posso mudar a cor dessa escala. Em propriedades, simbologia, uma simples falsa cor, e altero, por exemplo, para vermelho. Invertendo o gradiente de cores, para que o mais escuro sejam os valores mais baixos e o mais claro sejam os valores mais altos. Outras bandas eu posso fazer a mesma coisa com outras cores. Por exemplo, minha banda do verde eu posso deixar ela completamente verde. Mas o mais importante aqui é compreender que o valor dos pixels, estou consultando, significam valores de reflectância em cada uma das bandas. Ou seja, o quanto de luz está retornando dos alvos até o meu sensor. Quando ele está mais claro, significa valores mais altos, por exemplo, nessas manchas mais brancas nessa banda, deu um valor de 62. Quando ele está mais escuro, significa valores mais baixos. Aquela radiação não foi refletida. Por exemplo, a água absorve praticamente toda a radiação infravermelho. Ela não reflete quase nada de infravermelho. Então, o valor na água é bastante baixo. Já o solo exposto reflete bastante infravermelho. E o valor dele é mais alto.
Essa variação nos valores dos pixels a gente pode utilizar para produzir, então, uma imagem colorida dessa imagem de satélite que vai facilitar para a gente observar os alvos que a gente queira na superfície terrestre. Para isso, a gente tem que voltar para os conceitos finais da última aula de sensoriamento remoto. Vocês se lembram que eu terminei a aula falando de como o sistema de cores da tela do computador mistura o vermelho, o verde e o azul para produzir todas as cores que a gente vê na tela. Para fazer isso com as imagens que estão em diferentes escalas de cinza, nós temos que atribuir cores a cada uma das bandas. E então sobrepor essas bandas como se elas fossem transparências. Quando a gente atribui essas cores, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, uma banda e atribuo a cor azul a ela, as partes escuras na escala de cinza vão continuar sendo escuras, elas vão tender ao preto. Mas à medida que elas forem mais claras, elas vão ser azuis mais fortes. Mesma coisa vai acontecer na banda que eu atribuí a cor verde, ou a banda que eu atribuí a cor vermelha. E daí você vai ter diferentes composições de cores na hora que os pixels se sobrepuserem, e eles vão se misturar como esse esquema que está aqui do lado. Então, o verde, quando ele se misturar numa banda que ele está muito verde e na outra banda muito vermelho, ele vai gerar um amarelo. Ou se ele misturar uma banda que está muito verde e muito azul, ele vai gerar um ciano. Uma muito verde com uma muito vermelho vai gerar um magenta. E se o pixel tiver com todas as cores com valores altos nos pixels, vai gerar branco. E existe toda uma variação nos valores dos pixels, das forças e dos valores mais altos ou mais baixos de cada uma dessas cores, que vão acabar gerando todos os gradientes de cores possíveis. E daí vai depender como que a gente atribui a cada cor, a cada banda, como que ela é atribuída, vai gerar imagens com diferentes cores. É a mesma imagem, só que a gente vai estar representando elas na tela de forma diferente e vendo os alvos em diferentes cores, o que vai ajudar para a gente enxergar os alvos melhor ou menor, dependendo do nosso objetivo. No caso das imagens que a gente baixou, foi um Cybers 4, que é esse satélite, que ele possui uma resolução espacial de 20 metros, o pixel tem 20 metros e aquela imagem tem 120 km de lado. Mas o que é importante aqui nessa tabela é ver que nós temos 4 bandas espectrais, e aqui esse azul, verde, vermelho e infravermelho não se refere à cor da banda na tela, mas à faixa do espectro de radiação eletromagnética que ela está imagiando. Então tem a faixa do azul, que vai de 0,45 a 0,52 nanômetros, a faixa do verde, de 0,52 a 0,59, a do vermelho, de 0,63 a 0,69, e a do infravermelho, que vai de 0,77 a 0,89. Essas faixas vão estar distribuídas aqui no espectro eletromagnético, e cada alvo vai ter uma assinatura espectral diferente. Vejam que a água absorve muito no visível e muito mais no infravermelho. Os solos refletem um pouco no visível, mas refletem ainda mais no infravermelho. E a vegetação ela tem grande absorção no visível e reflete bastante no infravermelho. Isso vai fazer com que aquelas imagens sejam diferentes do jeito que elas são, apesar de serem do mesmo lugar. O que está acontecendo é que cada banda está pegando uma faixa do espectro eletromagnético. Então aqui a gente aproximando esse gráfico das assinaturas espectrais, que tem a banda 5 na faixa do azul, a banda 6 no verde, a banda 7 no vermelho e a banda 8 no infravermelho. O que a gente vai fazer agora é voltar para o Quantum e misturar essas bandas de forma a transformar ela em representações coloridas que facilitam a gente de ver os alvos nas imagens. Para fazer isso, a gente vai utilizar ferramentas raster, que estão aqui em cima.
Raster, vai em miscelânea, mesclar. Talvez na versão de vocês pode estar escrito mosaico. Vai abrir essa ferramenta e a gente vai escolher as imagens que a gente quer. Então eu clico nas camadas de entrada, as imagens já estão todas carregadas ali. E aqui eu tenho uma lista das imagens. Vejam que eu posso segurar a imagem e mudar a posição delas. Certo? Eu quero que vocês prestem atenção de alinhar as imagens de forma que elas fiquem na sequência correta, porque isso vai ser muito importante para a gente. Então, aqui eu estou com a imagem 5, banda 5, 7, 6, 8. Ela está incorreta. Eu quero que ela seja 5, 6, 7, 8. Então, eu alinho a imagem aqui e faço elas ficarem 5, 6, 7, 8. Por que essa sequência é importante? Porque ela vai alinhar cada banda em um canal da imagem, que a gente já vai ver o que é, e eu preciso saber que banda está em qual canal. Então, eu tendo essa sequência, eu sei que a banda 5 está no canal 1, a banda 6 está no canal 2, a banda 7 no canal 3 e a banda 8 no canal 4. Eu seleciono todas e dou OK. Agora, eu vou selecionar, muito importante, que eu coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. Se o seu campo tiver em inglês, ele pode estar escrito como Stack Layers, ou alguma coisa parecida. Eu clico. O sistema de saída está dando um float de 32 bits. Float é uma imagem uma informação de número com vírgula, um número decimal. Mas nossa informação não é decimal. O Cybers 4 ele é 8 bits. A gente não tem números inteiros 8 bits aqui. O mais próximo que eu tenho é número inteiro 16 bits. É suficiente para a gente. O valor sem dados, coloca como 0 e atribui um valor de saída também como 0. O que isso vai fazer é remover essa faixa preta que existe ao redor da imagem, que é o local onde não tem informação, porque a órbita ela passa enviesada, ela passa na diagonal e ela gera esses triângulos sem informação. Isso daqui vai fazer com que a gente elimine eles da nossa visualização. Eles não são eliminados da matriz de dados, mas são eliminados da visualização. Você não precisa fazer mais nada, você simplesmente escolhe onde quer salvar. Vou salvar um arquivo. Vou chamar de comp color, composição colorida. E posso executar. Dependendo do teu computador, essa execução pode levar mais ou menos tempo. A execução finalizou, ela demorou alguns segundos, e já apareceu embaixo a imagem composta. Vocês veem que ela está colorida, mas percebam que essa cor não é a cor real dos objetos. Ela é uma cor gerada a partir da composição das bandas que a gente fez. Então eu vou até as propriedades dessa camada que eu criei. E aqui eu vejo, na simbologia, que ela é uma camada do tipo multibanda colorida. Eu vejo que existe uma banda vermelha, uma banda verde e uma banda azul. E nessa banda vermelha, eu tenho a banda 1. Na banda verde, eu tenho a banda 2. E na banda azul, eu tenho a banda 3. Como que essa cor foi gerada? Retornando ao nosso esquema de bandas, o que a gente está fazendo é atribuir cada banda a um canal de cor. Então, como eu expliquei antes, a banda 5 está no canal 1 da imagem, ela está na camada 1 da imagem, a banda 6 está na camada 2, a 7 na camada 3 e a banda 8 na camada 4. E agora eu tenho que atribuir cada uma dessas camadas a uma cor para ser representada na tela, segundo esse esquema que está na direita. Então, uma primeira forma de fazer é mandar cada banda para a sua própria cor. Então, eu vou mandar o canal 3 para o vermelho, o 2 para o verde e o 1
para o azul e gerar uma camada chamada falsa cor natural, que ele vai dar uma impressão da cor real dos objetos na imagem. Vejam que ela é uma falsa cor, não é a cor real, mas ela simula a cor que você estaria vendo se você sobrevoasse aquele lugar. E para isso a gente utiliza só as cores do visível, cada uma na sua cor correta. Vamos ver como é que isso fica lá no Quantum. Voltei aqui e vou nas propriedades. Então, eu quero colocar na banda vermelha a minha banda de cor vermelha, que é a minha banda 3, que seria a banda 7 do Cybers. A banda 2 é o verde, está no lugar certo. E a banda azul é a minha banda 1. Minhas configurações de máximo e mínimo, eu deixo ela aberta para eu verificar se a composição vai ficar boa. E aqui eu tenho outros parâmetros para verificar. Bem, eu ajeitei as bandas, vou verificar se está tudo bem com ela, se vai chegar na cor que eu quero. Então, eu faço Apply e aqui abaixo você vê que já mudou. Ficou bom, eu acho. Então, eu dou OK. Vejam como mudou a minha imagem. A água não está mais marrom, ela está azul, como eu esperaria que a água fosse. A minha vegetação, vou aproximar no Parque do Morro do Diabo, está com cara de floresta. Aqui é floresta, onde eu espero. Vejam que a terra, solo exposto, está com cara de solo exposto. Você pergunta, o que é essa coisa branca aqui? Bem, eu não sei, eu não fui a campo para verificar, mas ela me parece ser algo que provavelmente reflete muito em todas as bandas. A gente pode validar isso. Então eu posso desligar a minha banda de infravermelho que eu não estou usando e desligar aqui a minha composição colorida. Veja que ela tem alta reflectância, está bem claro, na banda 7, que é o vermelho, na banda 6, que é o verde, e na banda 5, que é o azul. Pelo meu conhecimento das assinaturas espectrais, acredito que aquilo deva ser algum tipo de solo. Areia, por exemplo, que é essa linha amarelinha. Ligo de novo a minha falsa cor e vejam que ela está. Posso explorar a água azul, uma região mais alagada. Eu vejo que eu consigo agora enxergar água, vegetação e até mesmo áreas de cidade. Vejam como a cidade fica. A cidade reflete muito em todos os comprimentos de onda. Então ela fica geralmente bastante esbranquiçada, principalmente neste tipo de composição. Vamos tentar outro tipo de composição. Se esta é uma falsa cor natural, ela deixou a vegetação com uma cara de verde escuro e a água bem azul. As plantações ficaram verde mais claro e as zonas urbanas ficaram esbranquiçado. A terra ficou com cor de terra. Mas vamos tentar uma outra forma de tentar evidenciar a vegetação. Uma forma natural de a gente pensar nisso é tentar fazer ela ficar verde. E como que a gente faz isso? A gente tem que pegar aonde a vegetação tem a maior reflectância, ou seja, tem os maiores valores de imagem, e jogar essa banda com os maiores valores no canal verde. Para a vegetação, essa banda com os maiores valores é o infravermelho. Um pouco no vermelho também está forte, mas mais no infravermelho. E o verde é mais fraquinho na banda verde e na banda azul. Então, para eu colocar a vegetação como verde, eu vou ter que jogar ou o vermelho ou o infravermelho. O melhor é utilizar o que tem maior resposta mais alta. Então, eu jogo o infravermelho no canal verde. Isso vai fazer, como a resposta é muito alta, que a minha vegetação tenda a ser verde na mistura. Mas daí eu quero manter, por exemplo, a água azul.
e a água responde com os valores mais altos no azul. Então, se eu quero deixar a vegetação verde e a água azul, eu tenho que jogar o infravermelho no verde e a banda do azul na banda azul, que é para levar onde a água mais responde, que é essa curva azul que a gente tem aí no gráfico. E daí me sobra o canal do vermelho, que para manter uma cor mais ou menos natural, eu posso jogar o vermelho nele. E daí eu vou ter essa condição embaixo, que é uma composição falsa cor de um natural simulado, que ela faz, em vez de ser uma falsa cor natural que parece a cor real, ela é uma cor natural exagerada. As vegetações ficam muito verdes, as águas ficam muito azuis e as rochas e os solos elas tendem a ficar roxos. Essa é uma composição que a gente chama de 3-4-1. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando no RGB, associando as bandas 3, 4 e 1, os meus canais. Ou se você falar como Cybers, ela seria as bandas 7, 8, 5 nos canais RGB. Eu estou utilizando 3, 4, 1 porque é assim que está lá no Quantum. Voltando aqui, eu vou fazer minhas propriedades 3, 4, 1 e aplicar. Vejam que agora a vegetação está num verde bastante vivo e eu consigo ver coisas que eu não via antes na vegetação. A água ela está mais azulada, num azul bem vivo também. E os meus solos expostos estão roxos. Vejam aqui onde eu estava antes, que aquela coisa que na primeira estava super claro, eu consigo ver linhas do terreno que eu não via antes. Então, você mudar a composição ajuda você a ver detalhes da tua imagem de satélite que você não consegue ver em outras composições. Coisa interessante para esta composição aqui é que ela é boa para enxergar cidade. Veja como a cidade está mais fácil de ser vista nesta composição. Ela evidencia a vegetação com um verde muito forte, mas ela ajuda muito a enxergar cidades. Para a vegetação mesmo, o que eu gosto é usar uma terceira composição, que é a 432, Cybers 865. É pegar o infravermelho e jogar na cor vermelha. O que isso faz? O exagero do verde que ele estava fazendo antes e transformando aquela vegetação num verde bastante vivo, ele vai fazer aquela vegetação ficar um vermelho bastante vivo. O azul, eu continuo jogando no azul e mantenho a água azul, por exemplo, e outras coisas azuis, só que daí, por jogar o verde no verde, eu mudo a cor dos solos e eles vão ficar mais esverdeados por causa disso. É a que a gente chama de composição falsa cor infravermelho. Por quê? Porque eu estou evidenciando o infravermelho ao jogar ele no vermelho. O que acontece é que nosso olho enxerga muito mais tons de vermelho do que tons de verde ou tons de azul. E isso vai se refletir lá na nossa imagem. Então, voltando aqui, eu posso mudar as propriedades e fazer ela virar 4, o infravermelho na banda vermelha, 3, o vermelho na banda verde, e 2, o verde na banda azul. E daí eu não estou representando o azul nessa composição. E vejam o que acontece. Agora a vegetação está em vermelho e o solo exposto ele está esverdeado. Vejam que eu não vejo mais aquelas linhas direito, mas dentro da vegetação eu consigo ver algumas nuances que antes eram muito difíceis para eu captar com o meu olho. Por exemplo, eu percebo que aqui eu tenho uma vegetação seguindo rios, que é bastante diferente da vegetação que está mais distante dos rios. Aqui eu tenho um morro, mas eu vejo toda uma variação de clareiras dentro do Morro do Diabo, que antes era mais difícil de eu ver nas outras composições. A água sempre bem evidente, porque a água absorve tudo, todas as radiações e ela é sempre, em geral, bem evidente. Mas veja como ficou a cidade. Não é muito boa para ver cidade essa composição, mas é muito boa para ver agricultura, porque a gente consegue separar muito bem o que está com agricultura verde, ou seja, com folha, com fotossintetizante, e o que está mais novo, aqui, por exemplo, uma agricultura que já está mais velha, que está mais crescida do que uma agricultura que provavelmente já está mais nova.
E esse é o exemplo de 3 composições coloridas que a gente pode utilizar. Você pode fazer outras misturas, por exemplo, 3, 2, 4. E você consegue colocar a vegetação como azul. Por quê? Porque eu joguei o infravermelho na banda azul. E o infravermelho é onde a vegetação mais responde. E daí você tem uma outra noção do que dá para ver. Percebam que agora, com a vegetação azul, eu vejo muito pouca diferença nela. Em vermelho, ela é muito melhor de ser vista. Apenas para comparar e colocar uma 4, 3, 2 infravermelho na banda vermelha. Eu consigo enxergar mais nuances de vermelho agora, eu consigo ver melhor a vegetação. Vejam também que essas zonas sem dados, elas só estão aparecendo porque eu estou com as originais abertas embaixo. Ao fechar elas, ela desapareceu. Os procedimentos que eu queria mostrar eram esses. Agora eu vou passar a atividade que eu quero que vocês façam para a semana que vem, para ser entregue até a terça-feira. A atividade envolve tudo o que a gente fez hoje. Então eu vou pedir para vocês baixarem imagens, uma Cybers e uma Landsat, para vocês compararem elas. Baixem imagens atuais, procurem imagens sem nuvens e que cubram por completo Ribeirão Preto, a zona urbana e um pouco da zona rural também. É possível que vocês precisem baixar mais de uma cena para fazer isso. Depende da articulação das imagens. Verifique qual você está pegando, se é, por exemplo, um Cybers 2 ou um Cybers 4, ou uma Landsat 5 ou Landsat 8. É importante ter isso porque as bandas espectrais mudam entre missões da mesma família de satélites. Então vocês precisam saber isso. Baixem essas imagens, elas vão vir as várias bandas. Eu quero que vocês fixem nas bandas do visível e no infravermelho próximo e trabalhem, explorem essas composições coloridas, da Landsat e da Cybers. Como é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês reproduzam essas combinações, essas composições coloridas que a gente fez aqui. E para isso vocês vão ter que pesquisar quais são as bandas do vermelho, do azul, do verde e do infravermelho delas e montar essas composições. Explorem outras composições também, mas eu quero que vocês entendam como que vocês estão jogando com essas diferentes camadas. Então vocês vão ter que montar os mosaicos e brincar com eles para entender como que elas estão mudando as cores das composições. No que vocês fizeram isso, vai no compositor de layout e para cada um dos 2 satélites, por exemplo, para o Cybers, você vai pegar e colocar 3 composições diferentes no mapa, com todos os detalhes. Façam isso para a região de Ribeirão Preto, que vocês conhecem, mostrando a zona urbana e uma zona expandida que mostre a zona rural também. E tentem nela identificar com setas coisas do tipo, aqui é uma zona urbana, aqui é uma zona de vegetação nativa, aqui é uma zona rural, aqui é água. Façam isso no mapa e coloquem para cada composição qual que é o nome da composição, qual que é a sequência de bandas dela. E outros detalhes dos mapas para vocês continuar treinando a lidar com o compositor de layout. Qualquer coisa eu vou estar respondendo dúvida pelos canais que a gente tem utilizado. Nosso monitor também vai estar ajudando. É isso aí. Obrigado.